E antes da gente começar o debate, pessoal, já quero chamar um trecho de uma entrevista concedida por Pedro Jeromel para a gente, né, do Grupo RBS. Vários dos nossos colegas foram ao CT Luiz Carvalho conversar com o Jeromel, entrevistar o Jeromel, para ouvi-lo sobre essa história que ele escreveu no Grêmio, essa história muito bonita que se encerra nesse domingo em Grêmio e Corinthians. E ele contou que ele recebeu inúmeras propostas para deixar o clube, mas quis permanecer, principalmente no período da Série B. Vamos conferir o que disse Pedro Jeromel, camisa 13 histórico do Grêmio. Tive uma proposta muito vantajosa financeiramente da China, uns anos atrás. Acho que foi no ano que eu fui para a Copa, ou no ano que a gente foi campeão da Libertadores. Mas eu sempre pus o Grêmio e minha família em primeiro lugar, e isso sempre pesou bastante para mim. Teve até uma proposta de um time do Brasil aqui que o diretor até chegou a falar para mim: não, mas eu pago mais do que você ganha no Grêmio. Eu falei: então nem me fala para eu não ficar com vontade. Obrigado. Sempre teve uma sinergia muito boa entre eu e o Grêmio, e eu acho que eu fiz a decisão acertada hoje, depois de feito, né? Na hora é difícil você tomar essas decisões, mas eu acho que pela estabilidade da minha família, eu sempre fui muito bem recebido por todos aqui em Porto Alegre. Eu acho que foi a decisão acertada ter ficado tanto tempo. É uma baita entrevista na íntegra, a gente pode acompanhar no YouTube, no canal de GZH, então convido o torcedor do Grêmio, quem gosta de futebol, né, colorados também, assistam a entrevista de Jeromel, porque é um grande personagem. E aí, gente, a última dança CCD, Jeromel vai se despedir. O Jeromel representa algo muito importante para o torcedor do Grêmio. Nós estamos falando de um jogador que faz parte de uma dupla histórica com Walter Kahneman, campeão da América, o que dá, a gente sabe o tamanho disso, e se junta a duas duplas que são sempre lembradas pelo torcedor, e a mais um jogador, um zagueiro, dessa era aí, 50, 60, 70 anos atrás. Quem são? Primeiro, Ayrton Ferreira da Silva, o Pavilhão. Pavilhão. Né? Zagueiro que eu não pude ver, mas... todos falam espetáculo, né? Maravilhas. Depois disso, Baidec e De Leon. Para mim, De Leon é o maior jogador da história do Grêmio, né? Maior do que todos, nenhum jogador fez o que De Leon fez no Grêmio. Mais que Renato? Mais Renato. O De Leon é o maior jogador da história do Grêmio. O De Leon chega no Grêmio, o Grêmio não tinha conquistado o Campeonato Brasileiro, e é em cima da força de De Leon que o Grêmio conquista aquele brasileiro, mas enfim, né? O De Leon não tá na pauta, mas para mim o De Leon é o maior jogador da história do Grêmio, ele que muda o Grêmio de patamar como capitão daquele time que foi campeão brasileiro, da América e do mundo, né? Aí tu tem Adilson Batista, uma figura importantíssima, e também Rivarola naquela dupla que em 95 conquistou, ou seja, Jeromel entra para essa galeria. A gente vai debater daqui a pouco, Vaguinha, Grêmio e Corinthians especificamente, tá? Mas deixa eu trazer uma informação, a Arena acaba de divulgar que ingressos para a torcida visitante estão esgotados, ou seja, a torcida do Corinthians já esgotou os ingressos para o jogo de domingo. Para a torcida do Grêmio, 10 mil ingressos vendidos. Vaguinha, Jeromel. Na questão da dupla de zaga, Rivarola e Adilson, o Adilson marcou mais, né? Sim, o Adilson... Tá pegando a questão da dupla. Não, mas é que a dupla é aquela referência da ilusão do torcedor, da imagem do torcedor. O que eu acho que Jeromel e Kahneman... Tu falou só do Hugo De Leon, seria De Leon e Baidec a dupla. Baidec e De Leon. Isso. Tá? Pra mim, o De Leon... Mas o Brasileirão não era o Baidec, né? Era o Newton. Sim, na verdade jogavam mais outros jogadores também, mas eu digo a dupla, né? A dupla, referência da dupla. A Libertadores. Porque mundial. A gente tem esse trio, assim, essas três duplas nas Libertadores, né? Uhum. Que são jogadores importantes. E aí tu tem, além disso, tu tem essa história de tempo do Jeromel, né? O Jeromel não é ficou muito mais tempo que o De Leon, por exemplo, né? Acho que o Ayrton deve ter ficado mais que ele, imagino eu, que é outra época, mas o Jeromel tem 10 anos de Grêmio, né? Muita coisa. Isso não é comum no futebol brasileiro atualmente. E aí o Grêmio tem que aplaudir muito esse jogador, muito mesmo, um jogador que merece a consideração do torcedor e vai ser lembrado para todo o tempo. Munari, quero te ouvir. Para mim é essa a questão, né? No futebol de hoje, o Jeromel ficou 10 anos no Grêmio, né? Essa é a diferença. Ele já chegou aqui com 28 anos, né? Ele já tinha uma carreira na Europa em clubes médios, né? Tinha se destacado lá, até recebido o prêmio de melhor zagueiro do Campeonato Alemão, se eu não me engano, alguma vez, mas não era um cara muito conhecido da gente aqui. E eu disse, para mim é o melhor zagueiro que eu vi jogar no Grêmio. Eu vi Adilson, vi Rivarola,
ainda criança, tá? Vaguinha já era adulto, mas eu era criança ainda em 95, 96. Quando a gente ouviu o Vaguinha na rádio, assistiu ele na TV. Vaguinha, cara, ouvia na Rádio Osório já o Vaguinha. Claro. Mas o Jeromel pra mim é o melhor, assim. E o Jeromel tem uma O participação... Adilson e o Galvão tu viu pouco, assim. Vi no Grêmio, mas eu acho que o Jeromel tem uma importância também pela forma como o Grêmio jogava, né? E a gente viu como o Grêmio sofreu depois. A forma como o Renato marcou ou marcava, ela exigia muito dos zagueiros. Aquele jeito de jogar do Grêmio só funcionou porque os zagueiros ganhavam muitos duelos. Porque eu lembro, a final da Libertadores, pra mim, assim, é um capítulo determinante disso. O primeiro tempo, o Lanús joga melhor que o Grêmio na arena. E aí o Renato tem uma decisão no intervalo que ele muda o posicionamento, ele adianta o Edilson, traz o Ramiro por dentro, é quando o Grêmio ganha o meio-campo do Lanús. Só que pra isso, o Renato deixa o Jeromel mano a mano com o Lautaro, a Costa, como é que era o nome? Acosta. A Costa, né? Que era o melhor jogador do Lanús, que era um ponta rápido, e o Jeromel vai pra um duelo direto com ele. Era ali a seguinte, se o Jeromel perde um duelo, ele está na cara do gol. E ele ganhou quase todos os duelos, o Grêmio ocupou o campo de ataque, pressionou o Lanús, fez o gol e foi com a vantagem. Então, assim, o Jeromel foi um cara... E depois no Mundial, né? Marcou o Real Madrid, o Grêmio conseguiu se defender bem naquele jogo.